Boa noite, graças e paz, amém? Ver as crianças aqui, juvenis, é sempre muito especial para nós, né? Às vezes a gente acaba meio que automaticamente não dando tanta importância para momentos como esse aqui. Mas são momentos muito especiais por causa das palavras de Jesus, as quais é bom sempre nós nos lembrarmos. Como ele disse que para herdarmos o reino de Deus, é necessário que sejamos como crianças. Então, as crianças, elas têm muito a nos ensinar. E esse ano está sendo um momento especial para mim, particularmente, por poder servir ao Senhor, acompanhando o Ministério Infanto Juvenil. E como eu tenho aprendido com eles, já nesse pouco tempo, que nós caminhamos juntos, tem me feito muito bem e me feito refletir sobre como muitas vezes nós, ainda que estejamos cercados de crianças, nós nos isolamos tanto do mundo e da realidade deles e simplesmente passamos a viver como se na prática eles não existissem. É como se eles vivessem num mundo paralelo ao nosso. E não é assim. Eles fazem parte do nosso mundo, da nossa vida, aqui e agora. Eu sei que é um jargão, talvez um clichê, que se convencionou dizer, no meio dos cristãos, no fato de que as crianças são a igreja do amanhã, né? Na verdade, as crianças são a igreja do agora, né? O Senhor conta com eles, e ao vê-los aqui orando, louvando ao Senhor, intercedendo por nós, abençoando as mães, compartilhando a palavra de Deus, nós vemos o quanto isso é verdadeiro. Amém? Então, que todos nós possamos valorizar mais as nossas crianças, a começar pelas que temos em casa, as do nosso convívio e também aqui da nossa igreja, porque elas são bênção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amados, quero trazer uma reflexão para nós. A temática do culto de hoje é justamente a dádiva de ser mãe. E fazendo uso dessa temática, quero então trazer uma breve, singela reflexão para nós nesta noite, sobre a bênção de ser mãe. E para começar, gostaria de dizer que a maternidade é uma dádiva, conforme diz o nosso tema. A maternidade, de fato, ela é uma dádiva, ou seja, um presente dado por Deus às mulheres. Falar sobre mãe, geralmente, é muito fácil, né? Porque sobram elogios, né? Eu acho que ninguém em sã consciência falaria mal da mãe, né? Geralmente a mãe nós elogiamos. E, por exemplo, como pai, observar a minha filha caçula, a Rebeca, ninando as bonecas dela lá em casa, me faz, desde bem cedo, sem jamais ninguém ter ensinado isso para ela, me faz lembrar que toda mulher já nasce com a vocação para ser mãe. Porque isso é um fato, e um fato doce, eu diria, um fato singelo.
mas também é o bom propósito de Deus para a sua vida, minha irmã. Amém? Olhamos então para essa vocação materna, que é uma dádiva divina, sobre 3 perspectivas diferentes nessa noite. Para isso, vamos ao texto da palavra de Deus. Primeiramente em Lucas capítulo 1, versículo 42. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias, por gentileza. Pediria aos irmãos que se pusessem de pé mais uma vez, por favor. Diz assim a palavra de Deus: e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Os irmãos podem repetir, por favor? Feche seus olhos. Amado Deus, querido e eterno Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós aqui, Senhor, diante da tua santa, poderosa e preciosa palavra, nós rogamos ao teu Espírito Santo que fale conosco neste momento. Ó Deus, que nos dê a porção, o alimento para o nosso espírito nessa noite. Ó Deus, que nossas almas sejam tocadas pelo poder transformador do Senhor nesta hora. Que a tua palavra, que promove vida onde passa, onde chega, faça jorrar nas nossas vidas um manancial dos rios da vida abundante que o Senhor nos propõe, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por gentileza. Queria, como disse, então, refletir sobre a maternidade, sobre 3 perspectivas nessa noite. Porque, como disse, talvez alguém possa ter estranhado tal afirmação, mas como disse, creio que toda mulher já nasce com a vocação dada por Deus para ser mãe. Talvez aí tenha surgido na cabeça de alguns um entrave. Ora, mas e aquelas que eventualmente não geraram um filho? Por isso quero falar sobre a maternidade, sobre 3 perspectivas nessa noite. A maternidade sobre a perspectiva biológica, sobre a perspectiva afetiva e também a maternidade sobre a perspectiva espiritual. O texto que nós acabamos de ler está inserido no contexto onde o anjo Gabriel ele vem anunciar para Maria que ela daria à luz, a um menino que seria o Salvador do mundo, o Senhor Jesus. Mas eu quero frisar e fazer uma aplicação prática para a nossa vida nesta noite, especialmente das nossas irmãs. Conforme lemos, o texto diz: ele exclamou com uma grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Amados, a maternidade biológica, ela é a mais simples e a mais natural de ser compreendida, porque todos nós aqui nascemos da nossa mãe biológica, obviamente. Mas, nos últimos 200 anos, a feminilidade da mulher, ela vem sendo atacada implacavelmente por segmentos da sociedade. E no centro desse ataque está justamente o quê? A maternidade. Assim,
A fertilidade que antes era tratada como uma dádiva, um dom, um presente, uma bênção de Deus, gradativamente passou a ser vista como uma quase doença que precisa ser, entre aspas, curada antes que se gere um filho ou uma filha indesejado. Veja bem que inversão de valores. É a palavra do Deus Criador que nos lembra no Salmo 127, versículo 3, que nos lembra dizendo assim: eis que os filhos são herança do Senhor. Veja bem, e o fruto do ventre, o seu galardão ou a sua recompensa. A palavra de Deus nos ensina, nos garante, nos apresenta os filhos como riqueza, como algo bom da parte do Senhor para a vida da sua família, especialmente das suas mães, que é o nosso foco aqui nesta noite. Então, mãe, nessa noite, em primeiro lugar, eu quero relembrar aquilo que você já sabe, mas que porventura este mundo venha tentando desconstruir na sua mente, no seu dia a dia, no seu cotidiano, fazendo duvidar daquilo que o Senhor diz a seu respeito. Porque os filhos que você gerou, e aí não importa o número, a quantidade, conforme dito aqui hoje, inclusive pela manhã, pelo pastor, os filhos que você gerou no seu ventre, eles são para a glória de Deus e não para a vergonha. Amém? Tenha essa palavra no seu coração, conforme acabamos de ler, que você é bendita e que também é bendito, ou seja, é abençoado o fruto que você gerou no seu ventre, porque Deus tem um bom propósito para a vida do seu ou dos seus filhos, mãe. Amém? A despeito de algumas ideologias diabólicas que tentam a todo custo tornar a maternidade, o ser mãe, algo ruim, algo mal visto pela sociedade contemporânea, a palavra de Deus, ela continua afirmando a verdade eterna que diz: mãe, você é bendita do Senhor e o fruto do seu ventre também é. Amém? Mas, como eu disse, talvez alguém aqui ou alguém que nos ouça remotamente pense assim e talvez até se sinta um tanto minorizada por jamais ter gerado uma criança no seu ventre. E talvez você não se considere mãe por isso. Eu quero te convidar a observar a maternidade sobre uma outra perspectiva nessa noite. Para isso, vamos a um outro texto, no livro de Ruth, no capítulo 4, os versículos 14 e 15. Os irmãos podem ficar à vontade, permanecer assentados. Ruth, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Veja bem, uma outra passagem, uma outra história para ilustrar uma perspectiva materna diferente, uma maternidade agora afetiva, porque talvez a maternidade biológica não contemple algumas pessoas, mas ainda assim, Deus chamou você, mulher,
para exercer a maternidade, quem sabe na modalidade afetiva. Essa maternidade, conforme nós vemos aqui, nessa passagem, só para lembrar, Noemi era uma mulher que ficou desfilhada, perdeu os seus 2 filhos, também o seu marido, e a Ruth, que era sua nora, e que não teria obrigação alguma de permanecer ao lado dela, ainda sendo jovem, podendo seguir e reconstruir a sua vida, mas ela, a alma dela, a Bíblia fala, se apegou à alma da Noemi. E se você ler o livro, o pequeno livro de Ruth, pequeno no sentido de extensão, você vai observar que em dado momento a Noemi começa a tratá-la, a chamá-la como filha. Vai, minha filha, vem, minha filha, faça isso, faça aquilo. E aqui, já na conclusão do livro, nós temos então esse relato, onde as pessoas de fora, outras mulheres, amigas de Noemi, elas dizem: olha, essa sua nora que te ama, essa sua nora te ama, e essa sua nora, ela é melhor para você do que 7 filhos. Tamanho é o amor que ela tem por você. A maternidade afetiva, irmãos e irmãs, ela é tão real e notável, ela é tão verdadeira quanto a maternidade anterior, a biológica, a sanguínea que a gente se referiu. A verdade é que os laços do coração, eles são tão intensos quanto os laços genéticos. Tão intensos quanto. Então, Noemi, que havia se tornado uma mulher amargurada, pelas dificuldades que passou na vida, pelos problemas que enfrentou, e não qualquer problema, simplesmente perder os 2 filhos e o marido. Alguém que não tinha mais perspectiva de futuro, mas o Deus de amor, Ele não se esqueceu de Noemi, e Ele a presenteou com uma filha afetiva, uma filha do coração, a Ruth. Então, nessa noite, neste tempo, eu quero te convidar a, quem sabe, olhar mais atentamente ao seu redor, e ainda que você não tenha gerado um filho no seu ventre, talvez o Senhor já tenha te dado pessoas que fazem parte da sua vida e que te amam verdadeiramente, e que te amam mais até do que 7 filhos que você poderia ter. Pessoas valiosas e preciosas, que são filhas e filhos do coração. Pessoas que, e é impressionante, como nós podemos amar pessoas verdadeiramente, independentemente de laços sanguíneos. Ou alguém aqui só ama pessoas que têm laços sanguíneos com você? Óbvio que não. Nós amamos pessoas que não têm qualquer vínculo parental conosco. Como isso é possível? Porque o amor de Deus, que está derramado nos nossos corações, Ele nos dá essa capacidade de amar para além dos vínculos genéticos. Então, por fim, nós temos também a maternidade espiritual. Então vamos voltar mais uma vez ao texto sagrado. Agora em Mateus capítulo 12, Mateus 12, versículo 46. Diz assim a palavra de Deus: e falando ele ainda à multidão,
eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Seja você uma mãe biológica, ou uma mãe afetiva, ou quem sabe até as duas coisas, o Senhor Jesus também lhe convida a ser uma mãe espiritual para alguém, a adotar alguém na fé. É certo que tanto lá fora quanto aqui dentro existem órfãos biológicos, órfãos afetivos e muitíssimos órfãos espirituais. Pessoas carentes do amor de Deus, que por muitas vezes se manifesta no amor terno e puro de uma mãe. Talvez os homens aqui presentes estejam pensando: o pastor pregou ou está pregando apenas para as mulheres hoje. Não, eu não estou. Eu estou pregando para os homens desde o início da reflexão. Afinal, é impossível haver mãe se não houver também um pai. Para que haja uma mãe, necessariamente, essencialmente, deve haver um pai. Então, tudo que foi dito aqui também diz respeito a você, homem. Também afeta, também nos toca, a todos. Seja ele esse pai biológico, afetivo, ou um pai espiritual também. Os laços sanguíneos e afetivos, eles são importantes. São importantíssimos e devem ser valorizados. Contudo, no aspecto espiritual, aos olhos do Senhor Jesus, conforme acabamos de ler nas palavras dele, os seus verdadeiros familiares são aqueles que lhe obedecem e que fazem a sua vontade. Ele diz: qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Há quase 2 anos, esse dia foi ressignificado para mim. Deus me deu a oportunidade de experimentar o afeto, ou o amor materno, expresso de 2 maneiras. Eu tive uma mãe biológica, que não tenho mais, e tive uma mãe afetiva, que felizmente ainda tenho. E de modo que, nesses últimos 2 anos, eu passei a ver essa data, e não apenas a data, mas a figura materna, de uma perspectiva diferente. De uma perspectiva diferente. E datas como essa, num primeiro momento, elas se tornam um tanto difíceis para quem vivencia essa experiência. Quem sabe de perder a mãe. Mas, ano passado, refletindo sobre essa data, o Senhor, Ele me levou a pensar, a compreender esse momento de uma maneira diferente. Essas datas familiares, muitas vezes,
elas passam a perder, de uma certa forma, o significado na medida em que nossos familiares não estão mais conosco. Todavia, o Senhor Jesus, Ele nos garante, Ele nos assegura que em todas essas datas familiares, se hoje você talvez se sinta um tanto órfão, porque não tem uma mãe a quem beijar, a quem presentear nesta data, tenha no Senhor todo o amor materno de que você precisa. Porque Jesus está dizendo que se você faz a vontade dEle, se você entrega a sua vida com Ele, se você vive em comunhão com Ele, você faz parte da família dEle. Então sinta-se acolhido pelo Senhor. Não se sinta órfão, muito menos desamparado. O Senhor, Ele supre as nossas carências afetivas de uma maneira que só Ele pode fazer, conforme inclusive foi dito pelo pastor Marcos aqui pela manhã. O Senhor Deus é suficiente na nossa vida. As pessoas que se foram importantes na nossa vida, são insubstituíveis. O lugar que era delas e ninguém vai ocupar, não se trata disso. Mas nós, certamente o Senhor não deseja que nós vivamos numa tristeza constante, ou a cada ano rememorando e se entristecendo e sofrendo por causa de uma data familiar. Não, certamente o Senhor quer que nós aprendamos algo com isso, e o Senhor quer preencher as lacunas afetivas que porventura existam na nossa vida. Então hoje é um dia de cura para muitos de nós. Não veja essa data, esse dia como um dia de tristeza, mas como um dia onde o Senhor, Ele realiza algo diferente na sua vida, onde Ele lhe dá a oportunidade de perceber a maternidade sob uma nova perspectiva. Então, meus irmãos, lembrando as palavras do Senhor ao nosso pai na fé, Abraão, Ele disse: "Se tu uma bênção". Da mesma forma que nós saiamos daqui hoje para sermos pais e mães, que sejamos bênçãos na vida de outras pessoas. Porque a palavra diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Talvez nós já tenhamos recebido demais, e seja o nosso momento agora de dar. Seja o nosso momento não de nos sentirmos órfãos, mas de acolhermos os órfãos que estão ao nosso redor. Que nós sejamos curados, e que curados nós possamos curar as feridas de outras pessoas que nos cercam, que nos rodeiam e que não têm a esperança que nós temos, pois a nossa esperança está no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. Porque, como diz a palavra, ainda que teu pai, a tua mãe te abandonem, eu todavia, diz o Senhor, não te abandonarei jamais. Não se sinta só, o Senhor está com você, o Senhor é contigo, e Ele te convida a ser um pai, uma mãe afetiva, um pai, uma mãe, especialmente espiritual, para alguém. Você pode abençoar a vida de alguém. Talvez hoje nós quiséssemos ouvir uma palavra que nos desse algo, mas o Senhor está nos convidando a dar um passo além.
e em vez de receber algo, estender a mão e oferecer algo a alguém. Não olhe para as suas mazelas, porque tenha certeza que o Senhor já curou as suas feridas. Mas dê uma olhada ao seu redor e abrace alguém e ofereça o seu amor, o amor de Deus que está na sua vida. Ofereça esse amor a essa pessoa e seja uma mãe ou um pai na vida de alguém. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Pai Celestial. De modo, Senhor, que não nos sentimos órfãos, porque a todo momento podemos sentir e perceber a Tua presença conosco. Podemos estar seguros de que o Senhor não nos abandonou, de que o Senhor nos rodeia, nos cerca, nos sustenta com as Tuas poderosas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós vimos aqui tantas mães e tantos filhos aqui à frente, e oramos e pedimos a Tua bênção sobre cada uma dessas mulheres de valor, mulheres abençoadas pelo Senhor. Mas talvez, Senhor, algumas das nossas irmãs não tenham vindo aqui, ou quem sabe até estejam agora em casa ou em algum outro lugar ouvindo essa palavra e se sintam menorizadas, se sintam menos abençoadas ou menos especiais, porque eventualmente não geraram um filho no seu ventre. Deus, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro às feridas na alma dessas pessoas nesse momento. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar o Teu bálsamo curador, mostrando, Senhor, que o Senhor tem um bom plano e um bom propósito em tudo aquilo que nós vivemos e que nós passamos. E que por tudo aquilo que o Senhor nos dá, ou que o Senhor não nos dá, nós devemos dar graças. É isso que a Tua palavra diz. Porque os Teus planos são muito maiores e muito mais altos que os nossos planos. E os pensamentos do Senhor são infinitamente maiores e mais perfeitos que os nossos. Por isso, Senhor, que o Senhor possa mudar a visão dessas pessoas nessa noite. Que elas possam perceber o quanto já são agraciadas pelo Senhor. E, em vez de se lamentarem por aquilo que porventura não tenham, que possam ser gratos por tudo aquilo que o Senhor já lhes deu. Deus, em nome de Jesus, nesse tempo, o Senhor nos chama a todos, homens, mulheres, a assumirmos, Senhor, um papel de mães e de pais espirituais. Ó Deus, de pessoas que acolhem os órfãos espirituais, aqueles que estão perdidos nesse momento, aqueles que estão nesse momento entregues às drogas, aos vícios, ao álcool, à promiscuidade e a toda sorte de pecado que aprisiona e que destrói a vida das pessoas. Senhor, nós colocamos diante de Ti as famílias nesta hora, cada lar, cada família aqui representada, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ir de encontro neste momento, que o Senhor, ó Deus, possa restaurar lares, restaurar, ó Deus, matrimônios, relacionamentos quebrados, relacionamentos trincados, ó Pai, quem sabe entre mães e filhos e mães, ó Pai, entre irmãos e irmãs, enfim, relacionamentos diversos familiares.
Que o Senhor, ó Deus, possa demonstrar para essas pessoas que há uma esperança, que há uma solução, e a solução é o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que onde os homens falham, as pessoas possam compreender que o Senhor pode reverter situações, o Senhor pode reverter cenários, o Senhor pode restaurar aquilo que está quebrado, o Senhor pode trazer de volta, ó Pai, aqueles que se foram, aqueles que abandonaram os seus lares. O Senhor pode reconstruir, ó Deus, famílias, relacionamentos. O Senhor é o Deus que restaura vidas, que transforma corações. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus para o qual não há impossíveis. O Senhor pode todas as coisas. Ó Deus, que nós tenhamos essa fé, uma fé viva e verdadeira, no Teu poder que se coloca sobre toda e qualquer dificuldade e desafio que se coloca diante de nós. Meu Deus, e que no nome de Jesus nós saímos daqui, não tomados por um sentimento de dor, de tristeza, de melancolia, mas revestidos e cheios da alegria do Senhor, que é a nossa força. Ainda que em guerra por fora, que tenhamos paz por dentro, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que ele sofra as dores desse mundo e dessa vida, o nosso homem interior está seguro, ele se regozija no Senhor, no Deus da nossa salvação. Que em nome de Jesus, essa consciência seja gerada no Teu povo, ó Pai. Esta é a nossa oração, que a Ti fazemos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.